explicações. Esse é um tema bastante polêmico, um tema bastante controverso. Essa live aqui que nós estamos realizando, ela é voltada para as temáticas do Enem. Ok, Carlos? Lá na nossa escola, lá, vocês estão no 8º ano, né? Nós não estamos ainda exatamente trabalhando com essas temáticas voltadas para o Enem. No 9º ano, a gente começa a trabalhar. Mas você já pode desde agora se inteirar, entender como é que funciona isso. Então, sempre quando eu tenho um tema do Enem, uma temática, o que acontece? Vai existir ali uma frase temática. Ou seja, essa frase temática ela é o tema. Então, eu tenho esse tema. O uso medicinal da maconha e suas implicações. Analisando essa frase temática, eu tenho que ver ali cada palavra que está presente nessa frase temática e entender qual que é o tema que está envolvido ali. Então, esse é o tema. O uso medicinal da maconha e suas implicações. Repare bem que o tema aqui não é a legalização das drogas, não é isso que está envolvido aqui, não é a legalização das drogas, não é a legalização da maconha, é o uso medicinal da maconha e suas... Boa noite, Majorri, seja bem-vinda. É o uso medicinal da maconha e as suas implicações. Então, o que acontece em relação a esse tema? Esse é um tema que há muito tempo ele é polêmico, né? Se nós formos estudar a história da maconha como um todo, você vai ver que ela é uma droga que existe há muito tempo, que é consumida há muito tempo, imperadores chineses já usavam, ela era utilizada em rituais religiosos, ela era utilizada como calmante e a partir dela extraía-se uma substância que era o cânhamo, da qual você poderia fazer tecidos, poderia fazer cordas, né? E em um dado momento ela acabou sendo uma concorrente das substâncias derivadas a partir do petróleo, que também são capazes de produzir tudo isso. Mas desde 1961, a ONU faz um combate à droga, uma guerra às drogas, porque as drogas, evidentemente, elas são... O vento está atrapalhando o áudio, vou desligar o ventilador aqui. Obrigado por avisar, Carlos. Desliguei o ventilador aqui. É que eu estava com medo de deixar ele ligado aqui e ficar soando demais. Vou deixar desligado então. Então, o que acontece com esse tema? Há muito tempo, então, desde 1960, a ONU faz esse combate às drogas, porque as drogas, o que elas fazem? Elas têm, evidentemente, ali princípios ativos. Boa noite, Tinta Nanquim. Seja muito bem-vindo. Então, boa noite, Kelly. Então, a droga, ela tem ali, evidentemente, vários princípios ativos nela ali que vão causar a dependência, né? No caso da maconha, que pode levar as pessoas a outras drogas. Então, tem tudo isso como problema aí. Mas aí qual que é a questão que está imbricada nisso? Existem substâncias que estão na maconha que elas podem ser usadas para combater doenças, né? Várias doenças ali, como a esquizofrenia, o câncer, ela é utilizada em tratamentos contra a epilepsia, no sentido ali de combater convulsões, ela pode servir como calmante, não a maconha em si, mas substâncias que são extraídas dela, né? O famoso canabidinol. Então essas substâncias aí, elas são utilizadas como medicamento. Então, e aí o que acontece, né? Vamos trazer aqui um repertório cultural relacionado a isso. Recentemente, a Super Interessante fez um documentário chamado Ilegal.
nesse documentário, o que ele mostra? Ele mostra o drama de mães que têm filhos com epilepsia e que precisam desse medicamento à base de maconha para que sejam reduzidas as convulsões dos seus filhos. E aí o que acontece, né? Na época em que esse documentário foi feito, não havia ainda no Brasil a regulamentação para que esse medicamento fosse vendido aqui, fosse produzido aqui, então ele precisava ser importado. E aí o que acontecia? Essas mães tinham a maior dificuldade em trazer esse medicamento para cá. Além dele ser caro, além dele precisar ser importado, essas mães conseguiam importar esse documento à base de decisão judicial. Porém, muitas vezes, quando esse medicamento chegava no Brasil, ele era impedido, era preso na alfândega, a decisão judicial não valia mais e as crianças dependentes do medicamento à base de maconha ficavam ali desvalidas, precisando de um respaldo sem o medicamento. Então isso aconteceu muitas vezes, né? E imagine então o desespero dessas mães em relação a esse medicamento do qual elas precisavam e não tinham. E isso foi gerando polêmica em vários aspectos. Aí o que acontece em relação a isso, né? Nesse documentário que eu estou falando para vocês, que está disponível lá no YouTube, que chama Ilegal, ele mostra todo esse dilema das mães. E aí o que essas mães começaram a fazer? Elas começaram a procurar deputados, congressistas, que olhassem para elas, para esse drama delas, né? Pedindo para que elas pedindo para que esses deputados fizessem alguma coisa por elas, que criassem algum projeto de lei para que elas pudessem livremente importar esses medicamentos. E aí que começa a ter um problema. Lembra que eu falei para vocês aqui no começo da aula que, se nós pegarmos esse tema, o uso medicinal da maconha e suas implicações, nós não estamos tratando da legalização das drogas. Mas o que acontece? Essas mães, para conseguir importar o seu medicamento à base de maconha para dar para os seus filhos, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a se aproximar de deputados e de pessoas favoráveis à legalização das drogas. Então elas começaram a se misturar na famosa Marcha da Maconha, que todo mundo já deve ter ouvido falar. O que é a Marcha da Maconha, né? Que aconteceu durante vários anos em vários lugares do Brasil, pessoas que reivindicam a legalização da maconha, como já acontece aí em outros países. Inclusive, precisou haver uma decisão judicial para que essa marcha pudesse acontecer. Por quê? Porque maconha, assim como todas as outras drogas, ela é ilícita no Brasil. Então, se você falar em marcha pela maconha, de alguma forma, até então isso seria tido como apologia às drogas. Mas aí foi autorizado que se fizesse a marcha para a maconha de pessoas protestando, desejando a legalização das drogas. E essas mães que queriam apenas o medicamento para os seus filhos começaram a se misturar à marcha da maconha para que então elas pudessem ter o medicamento para os seus filhos. E aí então que começa um problema que vai desembocar em tudo isso que eu quero discutir com vocês aqui. Uma coisa é nós entendermos que a maconha é uma planta na qual existem substâncias que podem ser utilizadas no tratamento de doenças. Outra coisa é eu me aproximar de alguém que quer legalizar a maconha para uso recreativo, né? Utilizar a maconha como se fosse qualquer outra droga lícita, como álcool, como cigarro. E foi isso, assim, e no desespero e no afã de resolver o seu problema, essas mães fizeram isso. Então elas se aproximaram de pessoas que queriam usar a maconha não como medicamento, mas como um uso recreativo, como um uso social da maconha, como é dito. Então, esse documentário que eu estou falando para vocês, ele aconteceu em 2014. Então, toda a discussão que ele traz aí é anterior
ao que foi decidido desde o ano passado e também neste ano, uma resolução feita pela Anvisa de 10 de março deste ano, que permite o seguinte, que farmácias possam vender medicamentos à base de maconha para as pessoas que precisam dele no tratamento de suas doenças. Então, esses medicamentos à base de maconha, agora eles podem ser comprados na farmácia com quem tem a receita. Ou seja, o medicamento ele funciona hoje de uma maneira privada. Mas aí, o que aconteceu? O medicamento, evidentemente, ele vai custar muito caro. Mas pelo menos as pessoas já podem comprar, porque antes nem isso elas conseguiam fazer. Essas mães das quais eu estou falando para vocês, que elas precisavam do medicamento para os seus filhos, elas muitas vezes o que elas faziam? Elas conseguiam o medicamento que tinham ali, que precisavam, por meio do tráfico, por meio de um mercado ilícito. Agora elas pelo menos já vão poder comprar na farmácia. Mas aí, o que agora acontece aí? O medicamento está na farmácia, mas evidentemente ele vai custar muito caro. Então, existe tramitando, inclusive por esses dias, isso voltou a ser polêmica, um PL, um projeto de lei, um projeto de lei 399, que está na Câmara dos Deputados, depois vai passar pelo Senado. Esse projeto de lei, ele prevê o seguinte, né, que ainda fala dessa questão dos medicamentos à base de maconha. Ele tenta trazer em uma das suas propostas o fato de pessoas poderem, além de comprar esse medicamento na farmácia, que as pessoas possam cultivar a maconha em casa. Aí que surge então a polêmica. Não estamos aqui nesse momento discutindo a legalização das drogas. Porque qual que é o grande problema de uma democracia? Um grande problema de você ter representantes na Câmara, no Senado. Quando nós estamos numa democracia e a famosa imunidade parlamentar, para que ela serve? Né? Por que um deputado, um senador, ele pode falar o que ele quiser? Justamente porque ele é a voz do povo. Então, assim, se você, como cidadã comum, for falar o que quiser, o que pensa, o que vai acontecer? Você pode estar ali como alguém que faz apologia à maconha, no caso de você for defender isso. Mas um deputado ele pode fazer isso. Deixa eu ver o que foi perguntado aqui. Então, eu vou chegar nessa questão já, Ana. Já vou falar disso agora. Então, aí o que acontece? Então, tá essa discussão agora, né, de mães, tá essa discussão agora do PL 399, de tentar fazer com que as pessoas possam cultivar a maconha em casa. Porque o que acontece, né? O medicamento é muito caro, então a pessoa pode ter a maconha na casa dela ali e fazer soluções com aquela maconha ali, vaporizar, não sei o que, e extrair da maconha a substância que ela precisa e fazer um medicamento caseiro, né? Como se fosse uma medicina alternativa, nesse caso. Então, isso pode ser feito e a pessoa não precisar comprar o medicamento na farmácia. Mas aí, qual que é a discussão que surge a partir daí? Então, vamos supor que as pessoas, então, que precisam do medicamento, possam cultivar a maconha em casa e não comprar o medicamento na farmácia. Será que isso é possível? Será que daí nós não vamos ter, então... Isso é uma provocação, tá? Eu sempre jogo as perguntas para vocês. Será que se a gente permitir que as pessoas possam, então, cultivar a maconha em casa, as pessoas que precisam da medicação, se as pessoas puderem cultivar a maconha em casa, será que aquele que é usuário da maconha, aquele que é viciado na maconha, não vai também se valer
desse princípio, se valer dessa permissão, começar a cultivar a maconha em casa e falar: ah, eu estou cultivando a maconha aqui, mas eu não vou revender, eu uso ela como medicamento. Porque o que surge nisso daí também? Existe a maconha que é utilizada para evitar náusea, para evitar vômito, para evitar a convulsão, mas existem alguns casos que a pessoa começa a usar aquilo ali como um antidepressivo. Alguns fazem isso com recomendação médica, mas se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que muitas vezes utiliza a maconha, a pessoa vai falar isso, que ela usa a maconha para ficar relaxada, que aquilo ali deixa ela menos triste e etc. Então, aí fica a pergunta: será que se for permitido as pessoas das quais elas precisam do medicamento, se for permitido a essas pessoas cultivarem a maconha em casa, será que vai haver uma proliferação de cultivo da maconha por todos aqueles que já são usuários, que já são viciados, que podem de repente começar a plantar aquilo ali e revender e etc? Será que vai acontecer isso? Aí o que acontece? Aí, respondendo aqui a pergunta da Ana, o que o Ministério da Saúde tem respondido em relação a isso, né? Porque assim, a princípio parece ser uma boa intenção, né? Então eu não tenho condições de comprar um medicamento na farmácia, eu vou cultivar maconha em casa e eu mesmo vou fazer o meu remédio. A princípio a intenção parece ser boa, mas fica essa dúvida se não vai acontecer uma proliferação disso por meio dos usuários e futuros traficantes. Então, o que o Ministério da Saúde tem falado em relação a isso? Que, em vez de se permitir que a pessoa cultive a maconha em casa, o que o SUS pode fazer? Ele pode distribuir o remédio à base de maconha para as pessoas que precisam, para que a pessoa não precise cultivar a maconha em casa. Então, é isso que acontece aí. Aí alguém pode pensar assim: mas qual que é o problema em legalizar a droga? O problema em legalizar a maconha? Ou qual que é o problema em se discutir isso? Aí que volta naquilo que eu estava falando. Quando nós vivemos numa democracia, o que acontece? Né? Que eu estava falando aquela questão da imunidade parlamentar, do deputado poder falar o que ele quiser. Quando nós vivemos numa democracia, o indivíduo ele pode ir e falar o que quiser, reivindicar o que ele quiser, isso falando no caso o deputado. Mas ele tem que deixar muito claro o que ele pensa, o que é a bandeira dele. Então, nesse documentário que eu falei para vocês lá, chamado Ilegal, o que você percebe? Né? As mães desesperadas querendo reivindicar o remédio, ela vai lá no Congresso, vai lá em Brasília e começa a procurar alguns deputados. E esses deputados, um deles pega e fala assim para essa mãe, né? Fala assim: eu entendo o seu caso, eu entendo que a senhora quer utilizar a maconha como forma medicinal, mas nós não podemos defender só essa bandeira. Nós precisamos defender a liberação da maconha como um todo, para que a senhora possa, então, utilizar a maconha como medicamento, mas aquele que quer fazer o uso recreativo dela também possa. Então, daí que surge, então, uma possível leviandade em relação à causa. Porque aquela mãe que foi procurar o deputado, ela não estava procurando, na verdade, a liberação da maconha ou a liberação das drogas. Ela estava simplesmente procurando aquele medicamento para o seu filho, entendeu? Então é aí que fica a provocação. Será que quando nós vemos ali deputados, partidos ou mesmo pessoas públicas que defendem o uso medicinal da maconha, será que essas pessoas estão realmente preocupadas? Aí vem a provocação, não é uma resposta pronta. Será que essas pessoas estão realmente preocupadas com a saúde dessas crianças, preocupadas com o desespero dessas mães, ou querem ver acontecer apenas uma legalização das drogas em benefício próprio?
Se o sujeito quer defender a legalização das drogas, o ideal, o esperado em uma democracia é que ele diga isso às claras. Aí cada um vai poder julgar isso da forma que achar melhor. Aí a população vai poder se posicionar contra ou a favor. Mas muitas vezes o que pode estar acontecendo? O deputado, o senador, ele quer defender ali a legalização das drogas, mas ele não quer dizer isso claramente. Então, ele muitas vezes pode estar se escondendo. Não estou afirmando isso categoricamente, estou deixando aí a pulga atrás da orelha de vocês. Muitas vezes o deputado quer defender a legalização das drogas, mas ele não vai dizer isso às claras. E aí ele pode estar se escondendo atrás do uso medicinal da maconha, ok? Então aí que fica a questão aí que fica a grande dúvida, né, do que pode ser feito em relação a esse tema, né? O que é problemático aí é essa situação, né, para que essas mães não venham ser usadas, não venham ser ludibriadas naquilo que elas estão tentando defender, porque na verdade elas querem apenas fazer o quê? Defender os seus filhos, proteger seus filhos para que eles tenham saúde e não venham... porque em alguns casos essas pessoas podem inclusive ser levadas à morte. Então voltando lá ao nosso tema hipotético numa redação do Enem, né? Se nós pensarmos então o uso da maconha medicinal e as suas implicações. Então, quais que seriam as implicações? Será que agora, por exemplo, que a pessoa já pode comprar esse medicamento na farmácia? E isso já é permitido. O que está em discussão agora, né, que pode ser votado pelo Senado nos próximos dias, que está em discussão, vamos permitir que as pessoas façam um plantio da maconha em casa ou não? Porque a preocupação é que se esconda atrás disso aí uma liberação das drogas. Aí torna a dizer, né, o nosso tema não é a liberação das drogas hoje, mas se for falar de liberação das drogas, isso tem que ser falado de maneira clara, de maneira explícita, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Bom, é isso, né, que eu queria expor com o tema para vocês. Então, se a gente for pensar num tema de redação, né, se for pensar aí num repertório cultural, então tem essa questão que eu falei para vocês, desse documentário que está no YouTube, chamado Ilegal. Mas se você quer aprofundar mais nesse assunto, quer saber mais sobre essa questão da maconha como uso medicinal, depois você vai lá no Instagram, já está no Instagram, né? Vai lá no direct, manda para mim uma mensagem com o seu e-mail, que eu vou te mandar um material que eu estou aqui preparando, que tem vários links sobre esse assunto, tem bastante conteúdo sobre esse assunto para você estudar e se posicionar sobre ele, ok? Tem muita coisa que pode ser falada sobre esse tema, né? Então, se a gente pensar assim, numa argumentação, numa proposta de intervenção, como que o Estado vai permitir o uso medicinal da maconha sem que isso se torne uma liberação das drogas, porque não é isso que o Estado está defendendo no momento, né? Ele está defendendo apenas o uso medicinal da maconha. Então, porque aí a liberação das drogas ela se torna aí uma outra discussão que a gente pode trabalhar no próximo tema. Ficou claro, gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma coisa que ficou confusa? Nossa, não é que tá vendo que tem um cabelo branco ali, parece? Em mim? Então, gente, se não houver mais perguntas aqui, eu vou encerrar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se essa live foi importante para você, se esse projeto da quarentena tem te ajudado, indique para outra pessoa, se tem gerado valor para você, indique aí, vamos fazer essa ideia crescer. E amanhã, domingo, às 18 horas, mesmo horário, nós estaremos aqui, ok? Abraço, muito obrigado e um bom sábado, uma boa noite para vocês aí. Obrigado, Marjorie. Até mais.